Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, morfologia. E hoje trataremos da formação das palavras. No nosso primeiro vídeo falamos sobre a estrutura das palavras, ok? Então fique ligado, depois da vinheta, estou de volta. Pois bem, olha eu aqui de novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Quem Lê Sabe, eu sou o professor Pedrinho. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, comente, sempre muito à vontade, ok? Formação das palavras. As palavras que compõem o léxico, ou seja, o vocabulário da nossa língua portuguesa, são formadas, sobretudo, por dois processos fonológicos. Que processos são esses, professor? Olha o quadro. Derivação e composição. A derivação, pessoal, pode ser prefixal, sufixal, parasintética, regressiva e imprópria. Já a composição ocorre por justaposição e aglutinação. Ok? A derivação, então, é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, a derivada, a partir de uma outra palavra já existente, a primitiva. Vamos ao quadro, olha a palavrinha dente. Ela é a palavra primitiva. Já a palavrinha dentista é a derivada. E a palavrinha pedra é a primitiva. E a pedreira é a palavrinha derivada. Bem tranquilo, né, pessoal? Bem tranquilo mesmo. Mas para fixar na cachola, tome nota aí. Palavras primitivas não se originam de outras palavras e são formadas, constituídas por um único radical e, em grande parte dos casos, por uma vogal temática. Já estudamos sobre vogal temática no nosso primeiro vídeo sobre morfologia. Está aqui no canal. Dê uma conferida depois, ok? Pois bem, as palavras derivadas, todavia, são aquelas formadas a partir de outras palavras. Vamos ao quadro, aos nossos exemplos. Temos aqui as palavras mar e terra, que são as palavras primitivas. E temos também marítimo, marujo, terreiro, enterrar e aterrar, que são as palavrinhas derivadas. Observe que mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra, mas ao contrário, possibilitam a formação de outras, por meio do acréscimo de um sufixo ou prefixo. Logo, mar e terra são as palavras, isso mesmo, primitivas. E as demais? Óbvio, derivadas. Mas o que são prefixos e sufixos, professor? São os afixos. Anote aí, morfemas, ou seja, unidades mínimas de significados, que uma vez prepostos ao radical, ou seja, quando aparecem antes do radical, são chamados prefixos. Pré, já diz tudo, vem antes. E quando se apresentam pós-postos, ou seja, depois do radical, chamamos de sufixos. Vamos ao quadro? Aos exemplos. Exemplos de prefixos. Infeliz, olha o prefixo em aí, e enterrar, prefixo em. Olha os sufixos aí, gente. Marujo, marujo, ujo, sufixo. Realismo, realismo, ulismo é o sufixo. Então nós temos a derivação prefixal ocorrendo quando um prefixo é acrescentado a uma palavra já existente. Vamos aos exemplos aqui no quadro, ok? Porque exemplo nunca é demais. A palavrinha descrer, reler e incapaz. Olha os prefixos aí salientados. Já a derivação sufixal ocorre quando um sufixo é acrescentado a uma palavra já existente. Exemplo, alfabetização. Olha os sufixos são aí, gente. Note que esse sufixo transforma em substantivo o verbo alfabetizar. Este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto. Eita, língua portuguesa, né? A derivação sufixal pode ser nominal, formando substantivos e adjetivos. Olha aqui os exemplos. Papel, papelaria, substantivo. Riso, risonho, adjetivo. Pode ser verbal, formando verbos. Por exemplo, atual. Olha o verbo aí, atualizar. E adverbial, formando advérbios de modo, ok? Por exemplo, feliz. Acrescenta-se um sufixo mente, temos um advérbio de modo. Felizmente. Ficou claro? Vamos agora à derivação parassintética. Na derivação parassintética, acrescenta-se simultaneamente, ao mesmo tempo, um sufixo e um prefixo a uma palavra já existente. Exemplos
bem fácil, olha só. Espairecer, prefixo es. Pairar, palavrinha já existente, mais o sufixo ec. Esquentar, prefixo es. Quente é a palavrinha já existente, mais o sufixo a. Ficou claro? Pessoal, vamos falar agora sobre a derivação regressiva ou deverbal. É um tipo de derivação que ocorre por meio da supressão, ou seja, da redução da palavra primitiva, gerando uma palavra derivada. Exemplos? Quadro. O Portuga é legal. Portuga aqui, gente, é o mesmo que português, ok? Temos aqui, então, uma redução, ao invés de um acréscimo, como ocorre com os prefixos e os sufixos. Outro exemplo de derivação regressiva aqui. O Mengo goleou o Grêmio. Todos nós sabemos que Mengo está se referindo ao clube de regatas Flamengo, ok? Olha aí a supressão acontecendo, gente. O Fla sai de cena, formando assim o Mengo, uma nova palavra, ok? Ficou claro? Vamos adiante. Derivação imprópria. A derivação imprópria, mudança de classe ou conversão, ocorre quando a palavra pertencente a uma classe é usada como fazendo parte de outra. Vamos ao quadro, aos exemplos. Coelho. Gente, coelho é um substantivo, pertence à classe de substantivo comum. Agora vamos vê-lo aqui usado como substantivo próprio. Daniel Coelho da Silva. Pegou aí? Verde, geralmente usado como adjetivo. Comprei uma camisa verde. E aqui nós temos o exemplo, ele sendo usado como um substantivo. O verde do parque comoveu a todos. Olha que coisa linda. Vamos falar agora sobre composição, ok? Composição por aglutinação. Ocorre composição por aglutinação, pessoal, quando há alteração, tome nota, alteração das palavras formadoras. Ocorre a fusão de duas ou mais palavras simples ou radicais, havendo supressão de fonemas, perda fonética. Os elementos formadores perdem assim a sua identidade ortográfica e fonológica, porque a nova palavra composta apresenta apenas um acento tônico. Exemplos: aguardente, que é formada por duas palavrinhas, água mais ardente. Olha a perda fonética aí. Planalto, plano mais alto. Vinagre, vinho mais acre. Pegou aí? Agora vamos falar sobre composição por justaposição. Ocorre composição por justaposição, pessoal, quando não há alteração das palavras formadoras, diferente desse processo aí por aglutinação. Ocorre apenas a junção de duas ou mais palavras simples ou radicais, que mantêm a mesma ortografia e acentuação que apresentavam antes do processo de composição, ok? A maior parte das palavras compostas por justaposição estão ligadas por um hífen. Contudo, é possível a escrita de palavras compostas por justaposição sem hífen, ok? Ou apenas escritas juntas. Exemplos: arco-íris. Não há perda fonética. As duas palavrinhas estão intactas. Beija-flor. Guarda-chuva. Segunda-feira. Ok? Pegou aí, pessoal? Pessoal, além desses dois processos morfológicos de redução de composição que acabamos de ver, existem também outros processos, ok? Outros processos de formação de palavras que, embora com menor regularidade e sistematicidade, contribuem efetivamente para a formação de novos vocábulos, como a abreviação, a reduplicação, o hibridismo, a combinação e a intensificação. Entretanto, vou deixá-los para uma próxima oportunidade, para um próximo vídeo, ok? Caso contrário, a nossa aulinha vai ficar muito cansativa, muito maçante, e eu não quero que você se canse de mim, beleza? Peço a sua compreensão e prometo que os estudaremos em breve. Um beijo no coração, fique com Deus e até a próxima.